Então, bom dia a todos, graça e paz. Vamos dar continuidade aos cânones de Dort. Estamos nos capítulos 3 e 4 e a gente vai ler hoje o erro 8 e a refutação ao erro 8. Bom dia. Bom dia. Vamos, Bom dia. então, iniciar a leitura do erro 8. Pedir para a Marli fazer para a gente a leitura. Então, erro 8. Na regeneração do homem, Deus não usa os poderes de sua onipotência de tal maneira que ele dobra a vontade do homem à força e infalivelmente para a fé e conversão. Mesmo sendo realizadas todas as operações da graça de Deus, da graça que Deus possa usar para converter o homem, e mesmo que Deus tenha a intenção e a vontade de regenerá-lo, o homem ainda pode resistir a Deus e ao Espírito Santo. De fato, frequentemente resiste, chegando a impedir totalmente sua regeneração. Portanto, ser ou não ser regenerado permanece no poder do homem. Você vê aí como é que o arminianismo se manifesta de maneira plena. Você vê aqui que os remonstrantes disseram o seguinte, ó, Deus não força o homem à conversão. Tem uma frase aí que é bem forte, ó. O homem ainda pode resistir a Deus e o Espírito Santo. Ó. O homem pode resistir a Deus. Então a gente vê aqui aquela ideia de graça resistível, né? Graça resistível. Porque o homem pode resistir à graça de Deus. E olha que coisa, de fato, frequentemente resiste, chegando a impedir totalmente... Olha que coisa forte, né? O homem impede a sua regeneração. Impede a sua regeneração. Me lembrei agora de um testemunho que eu ouvi esses dias. Depois... Pode falar? Pode falar, É interessante, porque tem tudo a ver com em rebater essa frase aqui. O moço estava dizendo que está totalmente perdido, perdido mesmo na marginalidade e tal. Mas aí um dia ele ouviu a palavra e, enfim, ele ouviu. E aquilo penetrou nele. Só que ele levou muito tempo ainda para ser transformado. Não foi de uma vez. Aquilo foi, ou seja, ele foi resistindo, entre aspas, né? Sim. Ele foi resistindo, mas até que chegou ao ponto que acabou, não tem mais como resistir. Ele acabou se dobrando aquilo. Então, vai totalmente contra isso que está dizendo aqui. É o testemunho de uma pessoa que nem reformada é. Sim, você vê que assim, a pessoa quando se converte, ela tem algum entendimento, né? Quando é uma conversão real, de que é um ato divino, que não é uma coisa que a pessoa queria. Porque o arminianismo ele vai afirmar o quê? Aqui, né? Ele vai afirmar o livre-arbítrio. Bota aqui, aqui atrás, ó. Vou botar aqui, ó. Aqui tá bom. Obrigado. Ele afirma o livre-arbítrio. Então, quem define se o homem é salvo ou não, no fim das contas, é o livre-arbítrio. Porque o homem ele pode resistir à graça de Deus, ele pode impedir a sua regeneração. O Deus arminiano, na sua onipotência, ele não usa dessa onipotência para forçar o homem a conversão. Então você vê que o arminianismo mais uma vez aqui revela a sua idolatria do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele permite ao homem resistir a Deus e impedir a regeneração. Só a partir do livre-arbítrio arminiano que você consegue admitir isso. Então a gente vê aqui que o arminianismo mais uma vez revela a sua idolatria do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um ídolo, né? Mas vamos ler a refutação de Dort. Isto é nada mais, nada menos que anular todo o poder da graça de Deus em nossa conversão e sujeitar a operação do Deus Todo-Poderoso à vontade do homem. É contrário ao que os apóstolos ensinam. Cremos segundo a eficácia da vontade do seu poder, Efésios 1:19. E, para que nosso Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, segundo a Tessalonicenses 1:11, e também
Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 2 Pedro 1:3. Então a gente vê, olha que coisa curiosa. O que os cânones vão dizer em resposta? Que essa visão arminiana aqui, ela é anular a graça de Deus. Por quê? O que é graça se não favor imerecido? Isso aqui é um favor imerecido. E o que o arminiano vai falar? Em resposta a isso, ele vai falar, não, de fato, graça é favor imerecido. Só que eu tenho que, pelo menos, assentir. Deus joga a boia, eu tenho que pegar. O arminiano vai falar isso em resposta. Mas aí a gente entra num outro aspecto, que a gente já tratou em outras ocasiões, que é o fato de que o homem ele é completamente depravado a partir das escrituras sagradas. O arminiano acredita que não. Ele acredita que a depravação total, ela não afetou a vontade humana, ela não afetou o livre-arbítrio humano, de maneira que ele não possa escolher o bem. O homem, na visão de mundo arminiana, ele é livre tanto para o bem quanto para o mal. Ele não é livre somente para o mal, como é o não regenerado na visão calvinista. Então a gente vê que essa anulação da graça que os arminianos fazem, ela é consequência do quê? Ela é consequência do entendimento de que o homem não é tão caído assim, ele não é tão corrompido assim, ele pode aceitar o bem e o mal. Então, como ele pode aceitar o bem e o mal, ele pode aceitar ou recusar a graça de Deus. Aí eu volto um ponto que eu falei em outras ocasiões, que Cornelius Van Til tratou nas suas obras, é que para o arminianismo e para o papismo, toda graça é graça comum, ou seja, você tem graça sobre todo mundo. Graça sobre todo mundo. Todo mundo tem a possibilidade de ser salvo. E a gente, enquanto calvinista, acredita na graça comum. Mas ela não é uma graça para fins salvíficos, como é a graça que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui da graça para fins salvíficos. E essa graça, na visão arminiana, pode ser resistida. Aí a regeneração pode ser impedida. E o erro aqui, ele, além de pressupor a negação da depravação total, como diz a resposta aí que a Marli leu, cremos pela eficácia do poder de que nós cremos pela eficácia do poder de Deus. A Escritura diz isso de maneira muito clara, né? A gente crê pela eficácia do poder de Deus. Só que o arminiano vai entender que não, que a gente crê porque a gente, de alguma maneira, consentiu com o poder de Deus. Mas não é o poder de Deus sozinho, né? Não é Deus que opera em nós o querer e o efetuar, como dizem as Escrituras na visão arminiana. Não, é o homem que decide, o homem que escolhe. Se a gente está totalmente perdido, e se o bem vem de Deus, não tem como o homem perdido fazer o bem. Sim, exatamente. Ele não pode fazer o bem. Ele não pode. Porque o bem não vem do outro lado, ele vem de Deus. Então, se nós estamos perdidos nas trevas, nós estamos mortos, como é que nós vamos fazer a vontade de Deus? Sim, exatamente. Mas o arminiano ele vai entender que a gente não está morto dessa maneira. Ele vai até falar que não. De fato, Adão pecou, hoje a gente tem morte, mas não são todas as nossas faculdades que foram corrompidas pelo pecado de tal maneira que eu seja incapaz de escolher o bem. O arminiano ele vai pensar assim. O pensamento arminiano é o seguinte: o homem está afetado pela queda, mas não a tal ponto que ele não possa escolher. Ele pode escolher o bem ou o mal. Só que isso é obliterar a graça de Deus. E aqui eu vou trazer um ponto muito importante. Porque os arminianos, o que eles falam? Eles falam que a gente, que é calvinista, a gente crê num Deus tirano, né? A gente crê num Deus que, predestina pessoas ao inferno. Eles ficam sempre nessa mesma balela, né? Que em boa parte é espantalho. E não conseguem entender que a graça de Deus, no sentido que as Escrituras falam, que é um sentido categórico, como a Marli leu, para que nosso Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé. Isso aqui está em 2 Tessalonicenses 1:11, Efésios 1:19 fala: cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, é Deus que nos leva a crer. Mas para você chegar a essa constatação de que é Deus que nos leva a crer, você precisa admitir a depravação total. Então, se você tem a depravação total, que é o entendimento calvinista, você, por necessidade, precisa da graça.
a graça no sentido monergista, que é o único que faz sentido do ponto de vista salvífico. Então, assim, você está totalmente depravado, como o Ariel falou, você é totalmente incapaz de fazer o bem, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. A graça de Deus é que te salva. Agora, para o arminiano, não. Você tem, vamos colocar aqui, uma depravação parcial. Eu até usaria um termo mais fraco que depravação, porque o arminiano, ele tem uma concepção sobre a queda que é muito parecida com a do papismo, se você for olhar mais a fundo. Porque o papismo, o que ele pensa? Ele entende que o pecado ele é uma fraqueza. Ele é uma condição anômala, é uma desordem, mas não é uma inclinação ao mal, como nós pensamos enquanto calvinistas, tendo herdado isso de Agostinho. Então, para o arminiano, você tem uma falsa concepção da graça, porque é uma coisa irresistível. É uma coisa que você pode simplesmente falar, não quero. Então eu não creio só pela eficácia do poder de Deus. Eu não creio porque eu fui predestinado por Deus. Né? Você pode ver que os arminianos eles têm ojeriza a ideia de predestinação. E a única razão para você ter uma ojeriza a ideia de predestinação bíblica é você querer afirmar o livre-arbítrio humano. Você poder dizer o seguinte, não, quem me salva sou eu. Né? Que nem aquele rapaz que eu conheci uma vez, né? Aquele pai de um amigo meu, melhor dizendo, que ele falou, né? Ele discutiu com o meu amigo lá, falou, não, eu estou na igreja porque eu sou bom, cara. Eu sou na igreja porque eu sou bom e as pessoas estão lá para droga, boate, não sei o que, elas estão todas perdidas. Eu sou bom. Isso aí é uma heresia pura e simples, né? Você vê que assim, as visões são completamente antagônicas entre calvinismo e arminianismo. Se a pessoa totalmente depravada está lá na boate e ela é salva, então por que será, né? Sim, por que Deus alcança aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que não tinham nenhuma condição, né, de escolher, né? Porque nenhum de nós tem condição de escolher. A gente, quando pensa em depravação total, a gente normalmente pensa na pessoa ser muito má, né? E a depravação total, ela é o fato de que todas as tuas faculdades foram afetadas pela queda. Então, qualquer pessoa fora do estado de conversão, está totalmente depravado. Só que algumas ficam explícitas, né? Algumas ficam explícitas que elas levam a depravação às últimas consequências. Aí essas, quando elas são alcançadas, né? Aquelas que estão mais afundadas mesmo em vícios, né? Em pecados, e são alcançadas, quebram completamente a lógica arminiana, né? Que a lógica arminiana, ela vai dizer o seguinte, não, o homem tem que escolher. Só que mais do que a experiência quebra a teologia arminiana, é a própria Escritura, né? Porque a base da teologia é a Escritura. A Escritura deixa muito claro. A gente crê pela eficácia do poder de Deus. Ó, essa passagem de Pedro que a Marli leu, ó, que está nos cânones, ó, também pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade foram dadas a nós por Deus, né? Então, sem Deus, não existe salvação, não existe possibilidade de escolher Deus, de se converter, né? De escolher Cristo. Isso aí vem mediante os dons de Deus. Mas é o que você sempre fala, se não houver um entendimento mínimo da depravação total, essas coisas vão sempre... Porque Exatamente. É fácil pensar na depravação como você falou, na depravação que aparece, né? Vamos dizer assim, na depravação moral, na depravação... Sim. Especialmente se pensa na depravação sexual, né? Exatamente. Sim. Mas existe a depravação do homem, do ser, também na religião. Sim, com Você certeza. vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo. O que acontecia com ele? Era uma idolatria, talvez pela religião, pelas leis. Né? É uma depravação. Como acontece ainda até hoje, da pessoa estar em alguma outra religião, como o papismo, por exemplo, ou como outras religiões que impedem a pessoa de entender que elas estão corrompidas, carecendo da graça de Deus, que elas estão na religião. Então, para elas são boas, elas não precisam, vamos dizer assim,
da intervenção divina, né, para crer, porque elas já têm Sim. isso delas. É uma depravação total mesmo. Esse é um ponto bom, porque a própria religião, ela se dá mediante homens depravados. Por que a gente tem tanta religião por aí? Os ateus, eles botam o cristianismo como uma religião no meio de todas as outras. E esse é um erro fundamental do ateísmo, porque o cristianismo não é uma religião como todas as outras. Toda religião, no sentido que o mundo lida com esse fenômeno, é, na verdade, uma construção de ídolos. Né? Você vê que Calvino fala, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o homem depravado, ele vai procurar Deus de tudo quanto é jeito, vai criar sistemas religiosos. Para quê? Para se manter na desobediência a Deus. Isso aí fica muito claro quando você olha para a quantidade de religião que tem hoje. O que é a quantidade de religião que tem hoje do ponto de vista cristão e bíblico? É o homem criando para si deuses, criando para si ídolos. Aí entra o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, que os homens ímpios, eles adoraram a criatura ao invés do Criador. E criatura pode ser um monte de coisa. Pode ser animal, pode ser planta, pode ser o próprio homem, pode ser a natureza, pode ser os astros, a matemática. E assim, muitas vezes dentro das religiões, as pessoas elas acabam desenvolvendo até uma moral. Exemplo, um tempo atrás, né, eu estava conversando, né, com o pessoal. Pô, se você for olhar, o povo chinês ele tem virtudes muito boas. Você vê que o chinês ele trabalha de maneira muito diligente, ele não reclama do trabalho, ele cultiva uma série de valores que são bons. Mas por isso, por conta dessa cosmovisão confucionista, eu vou olhar para o chinês e vou falar que ele não é depravado porque ele não está bebendo, não está fumando, não está do jeito que a gente está acostumado a pensar uma pessoa totalmente depravada. Não, ele é depravado do mesmo jeito. Só que porque ele, segundo o entendimento calvinista e bíblico, é alguém que é incapaz de chegar até Deus de maneira própria. Ele é incapaz de, pelos próprios esforços, chegar a Deus com as virtudes que ele tem. Então é por isso que eu falei outras ocasiões aqui, eu não gosto de quando, por exemplo, o Oster, ele fala que, não, você já viu Hitler, cara, Hitler é você, né, não sei o quê, que nem a gente já falou na pregação, assim, né, cara, e é uma abordagem que eu acho que ela dificulta a gente entender a depravação total. Porque eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, você é mau, não pense que você é bom. É ok, nós somos maus, não temos que pensar que nós somos bons. Mas a depravação total não é isso, não é todo mundo vai ser um Hitler. Poucas pessoas vão ser um Hitler, né? O Hitler mesmo só teve um, né? Mas, assim, a depravação total é que todas as suas faculdades foram afetadas pelo pecado de tal maneira que você não consegue chegar ao conhecimento salvífico de Deus. Por si só. Exatamente, por si só você não consegue, né? Você precisa de Deus, pela sua graça, o tocando. Então, assim, a depravação total, ela precisa ser é um estado segundo o qual você está morto. Você está literalmente morto, você não tem o que fazer. Isso é depravação total. Mas aí quando as pessoas começam a olhar o depravado como só a pessoa que está lá bebendo, fumando, se prostituindo e tal, isso é correto do ponto de vista... É correto a gente entender que, beleza, a pessoa estava totalmente na lama, não tinha o que fazer, e Deus foi, tocou e transformou. E isso é uma experiência que valida o pensamento calvinista. Só que todas as pessoas, todos nós, nascemos no pecado. Né? Nascemos nesse estado aqui. E nesse estado só Deus para nos tirar. Aí como que Deus nos tira disso? Deus faz uso, né, da sua igreja para pregar, nós somos chamados. Né? E mediante a eleição de Deus, nós somos, a seu tempo, tocados pelo Espírito Santo, justificados, regenerados. Esse é o entendimento calvinista. Agora, as religiões, elas são construídas dentro do entendimento da depravação total. Aqui, quando eu falo religiões, exceto o cristianismo, claro, né? Elas são construídas dentro da depravação total, porque o homem,
Ele precisa do divino, ele precisa de algo mais que ele. Então ele naturalmente vai e cria as suas religiões, mas isso aqui não é uma negação da depravação total. Pelo contrário, é uma comprovação dela. Porque todas as religiões são falsas religiões. O não cristão, quando ele está cultuando os seus deuses, ele está adorando demônios. É pura e simplesmente isso. Ele está adorando demônios. Isso aqui está em linha total com a depravação total. Isso aqui é a consequência disso. É Romanos 1. Só que o arminiano vai falar o seguinte, na situação que o homem está desde a queda, a gente leu isso em outras ocasiões, mais atrás, ele, pela lei natural e pelos dons que permaneceram depois da queda, ele consegue chegar até Deus. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, o arminiano nega. O arminiano ele vai falar, inclusive, que você pode ser salvo dentro de outras religiões pela lei natural. Então, assim, o arminiano vai falar, aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho, né? O que vai acontecer com elas, né? É uma dúvida que todos nós, em algum momento, devemos ter tido, né? Aí, não sei o que, quem é índio, né? Quem está distante. O arminiano vai falar o seguinte, essa pessoa vai poder ser salva pelo conhecimento de Deus da lei natural. Ele vai falar isso. Sabe quem pensava isso aí também? Essa ideia? John Wesley. John Wesley acreditava nisso aí. Ele acreditava que, assim, as pessoas que estão lá, né, no islamismo, né, em povos pagãos que o evangelho nunca chegou, que a gente pode ser salvo. Pode ser salvo de alguma forma. De alguma forma, assim, mediante o conhecimento que elas têm. Sem o conhecimento salvífico. Isso aí é o que, gente? Isso aí é totalmente compatível com o arminianismo. Mas não tem nenhuma base no calvinismo. Essas pessoas estão debaixo da lei, né? Essas pessoas que ainda não ouviram o evangelho, estão ainda pelo conhecimento, né, natural, né? Julgando assim, daquilo que Deus se apresenta como sendo a natureza, eles caem dentro do que o próprio Paulo fala, né? Eles adoram a criação ao invés de adorar o Criador, né, na revelação natural. Estão debaixo da lei. Do julgo ainda da lei que não deu conhecimento de Cristo, né? Sim. E eles caem perante a própria consciência, né? Porque você falou Romanos 1, Romanos 2 também vai falar contra eles. Vai falar que eles não têm a lei no sentido da lei que foi dada a judeus, mas a consciência deles ora os condena, ora os aprova. E a consciência deles é um testemunho contra eles. Eles têm algum conhecimento de Deus, né? O não cristão ele tem conhecimento de Deus, ele conhece Deus, só que não de maneira salvífica, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que os atributos de Deus estão manifestos de maneira que ninguém é inexcusável, ninguém quando for condenado vai poder falar, eu não sabia. Só pelo fato do cara adorar algo que está ali, já prova que ele sabe que é um Deus, né? Ele sabe que é um Deus. Você que diz que a natureza declara a glória de Deus, isso ainda é bom para eles, não é ruim. É ruim, com certeza. Porque é igual o Greg Bunsen fala, né? Tem uma frase do Greg Bunsen que ele fala, né? Que o não cristão ele não é um completo idiota, no sentido de uma pessoa alienada de Deus, né? Ele peca contra o melhor conhecimento dele, porque Deus ele se revela em todas as coisas. Então o não cristão ele está cheio de Deus o tempo inteiro, né, dando testemunho de si, e ele está só negando. Então isso aí tudo é o que? É argumento, por assim dizer, né? É motivo, é razão contra ele. É contra ele para que seja julgado. Mas agora, todas essas coisas que a gente está falando aqui, elas não são compreendidas na visão arminiana. A visão arminiana ela vai enfraquecer a depravação humana, vai tornar a depravação humana uma mera fraqueza e vai obliterar a graça, vai ferir diretamente os atributos de Deus, né? Porque o Deus arminiano é um Deus banana, um Deus que ele respeita o livre-arbítrio, né? Então, assim, Deus deixa as pessoas fazer o que elas querem, né? E de vez em quando intervém, faz uma coisa ou outra, mas não é o Deus bíblico. O Deus arminiano não é o Deus bíblico. Vamos para o erro 9, Marlê. Erro 9. Meu Deus. Eu pulei aqui.
Só um minutinho que eu encostei o dedo aqui, ó, perdi tudo. É que eu leio? Pode ler, então. Porque eu perdi completamente. É o erro 9. Graça e livre vontade são coisas parciais que operam juntas no início da conversão. Pela ordem dessas causas, a graça não precede a operação da vontade do homem. Deus não ajuda efetivamente a vontade do homem para sua conversão. Então, a própria vontade do homem não se move e decide se converter. Esse ponto aqui é muito interessante, né? Olha o que os arminianos falam. Vamos por etapas, né? A graça não precede a operação da vontade do homem. Aqui tem um ponto muito sutil. Primeiro, o que os arminianos vão falar? Graça e livre vontade operam juntos. Isso aqui ele já abordou bem, né? Basicamente é o seguinte. Isso aqui é um erro de você dizer que o homem ele precisa escolher. Né? Aqui o livre-arbítrio ele é absolutamente necessário para a conversão do homem. Então, quando ele diz que a graça e a livre vontade operam juntos, ele está falando contra o que a Escritura diz, inclusive em textos que a gente já citou aqui. Agora, esse ponto aqui, gente, a graça não precede a operação da vontade do homem. Isso aqui é um ponto interessante, tá? Isso aqui, inclusive, gerou um debate dentro da ortodoxia calvinista, né? Que é o seguinte, que existe uma questão que é o que vem primeiro, né? A fé, a pessoa proferir a fé ou a eleição, né? Tipo assim, isso é uma coisa que ela foi discutida dentro da ortodoxia calvinista. Só que vejamos o que o arminiano está dizendo aqui. Está dizendo que a graça não precede a operação da vontade do homem. Ele está dizendo que sem a vontade do homem, sem o homem querer, você não tem graça. Né? Então, assim, você tem assim, o homem como um fator definitivo, né? Definitivo de escolha, definitivo para fins de salvação, melhor dizendo. Então, assim, a gente olha aqui nesse ponto uma questão que é muito importante a gente saber, né, para responder aos arminianos, que os arminianos vão usar textos da seguinte natureza, que quem crê e for batizado será salvo. Então você precisa crer. E eles vão associar a fé à vontade. E de fato, a gente não pode negar, né, que existe uma associação. Peraí. Isso aqui é o que a gente entende, tá? A gente entende que existe uma associação da fé com a vontade. Então, o que faz uma pessoa ser cristã? Isso aqui é muito importante, né? Ela precisa fazer uma profissão, né? Você precisa professar a sua fé. Você vê que Cristo fala, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então, a profissão de fé é uma coisa importante. Né? Mas existe uma discussão, né, no meio calvinista, que foi o seguinte, né? O que vem primeiro, né? Explicar isso aqui com calma, que isso aqui é bem sutil. A eleição, a regeneração, melhor dizendo, falei eleição, a regeneração, ou a fé. Isso aqui, inclusive, eu estava assistindo um corte do debate do Torinho, né, com os arminianos, ele entrou nessa questão aqui. Né, o que vem primeiro, a regeneração ou a fé? A eleição, beleza, ela acontece dentro dos desígnios de Deus. Mas a regeneração e a justificação,
elas acontecem em algum momento. Então você pensa, pô, uma pessoa se converteu. O que veio primeiro? Ela creu ou a justificação e a regeneração? Pergunto para você. Essa pergunta é difícil, hein? Quem acertar vai ganhar conceito, hein? No meu entendimento, primeiro a regeneração e a justificação. Então, mas como é que a pessoa é regenerada? Se tipo assim, beleza, você foi regenerado, mas pô, você não crê? Aí você primeiro é regenerado, depois vem a fé? Mas Cristo não falou que a gente tem que professar Ele? Mas eu acho que a gente só professa depois que a gente entende. A regeneração e a justificação, não penso que a gente perceba quando aconteceu. Então, beleza, a gente não percebe quando aconteceu. Você não percebe quando você foi regenerado. Mas agora, a questão não é essa. A questão é o seguinte, o que vem primeiro? Primeiro vem a fé. E quando eu digo fé, não pense fé no sentido profissão. A profissão ela vai acabar sendo uma implicação. A partir do momento que você crê, você vai falar que você crê. Mas assim, o que o arminiano está falando aqui? Ó? A graça não precede a operação da vontade do homem. Ele está falando que o homem quer, ele creu. Aí depois você tem a graça. Mas nós, aí eu estou falando do correto, a gente sabe que isso aqui está errado. Mas nós, enquanto calvinistas, como que a gente entende essa questão? Primeiro você creu, mesmo que a gente entenda que foi operação da graça de Deus, tá? Ou primeiro você foi regenerado, depois você creu? É uma boa pergunta, né? A fé vem de Deus? Não, beleza, a fé vem de Deus, mas o que vem de Deus primeiro? A regeneração ou a fé? Eu acho que a fé é de A regeneração? Eu acho que é a regeneração também. Porque você demora até para entender que você tem fé. Desculpa, Alexandre. Pode falar. Nós estamos mortos, delitos e pecados. Sim. Não agimos, e até a fé vem de Deus. Sim. Só que a justificação, vamos falar do termo justificação. A gente é salvo por base da nossa justificação. Então, quando o Marcos foi salvo, Deus chegou e falou assim, não, o Marcos agora está justificado. Né? Ele está em Cristo, né? O castigo que era para ser sobre ele foi sobre Cristo, ele está justificado. A gente entende que a justificação vem pela fé. Né? Mas o que vem primeiro, gente? Você primeiro tem que crer? Você não teria que crer para ser justificado? Eu acho que não, porque a justificação ela veio na morte de Cristo. Não, mas a causa instrumental é a fé. Sim, mas ela veio... Cristo, o sacrifício de Cristo seria a causa material da coisa, né? O Cristo foi lá, morreu, ressuscitou, nos comprou. Então esse ato aí, ele é suficiente para nos salvar. Mas como que você, como eu, como todos nós somos salvos? A partir da fé. Nós somos justificados através da fé, que é dom de Deus. Mas qual que vem primeiro? Isso aqui é importante. Por que é importante responder isso? Porque os arminianos batem muito nessa tecla. Eles vão pegar texto do tipo, quem crê e for batizado será salvo. Eles vão falar, não, você tem que crer, você tem que ter vontade. De fato, a fé, ela está relacionada à vontade. Porque quem creu, quis crer. Né? Deus, ele predestina, ele elege, ele regenera, mas não assim, obliterando o livre-arbítrio humano. Você crê porque você quis, mas assim, o teu entendimento foi iluminado. Vocês estão entendendo? É uma questão complexa. Né? O que vem primeiro? A fé ou a justificação? Vamos falar de justificação, que vai ficar. Mas é justificação / regeneração. Eu vou ter que ir na eleição para... Não, sim, de fato, a eleição ela acontece. A gente não tem problema com a eleição. Todos nós fomos eleitos, né, por Deus. Deus nos predestinou, nos chamou a seu tempo. Mas a questão permanece, né? Qual que veio primeiro, né? A fé ou a justificação? Eu quero acreditar que a regeneração ela acontece primeiro. A regeneração acontece primeiro? Eu acredito que sim. É assim, tempo atrás, né, eu alguns textos do Antigo Testamento, né, eu fiquei bastante intrigado também, justamente por isso, né. E aqui esse aqui é o 36, 26, dentre outros, né, tem aqui nesse mesmo contexto, Deus fala, né, manda que o profeta fale, né, para o povo de Israel, e eu entendo esse texto como um texto profético, né? Sim. Ele fala assim, daqui a 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e lhe darei coração de carne.
porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vosso pai, vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Lembrai-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Aí ele continua. Sim. Mas nessa ordem aqui eu entendo que Ele regenerou primeiro, deu um novo coração para o pessoal mudar, né? Eu também acho que está morto. Sim. Sim, só que assim, eu vou jogar um pouco mais de lenha da fogueira. Não, porque essa questão ela é bem cabulosa. A gente tem uma cadeia de ouro na salvação. Ó. Tem a predestinação, chamado, justificação e glorificação. Aqui a gente tem um ponto essencial, né? A gente, enquanto calvinista, entende, ó, que a coisa começa aqui na predestinação. Então, a eleição é isso aqui, ó. Entendeu? Você foi eleito, você foi predestinado por Deus. Mas, ó, vejamos bem que coisa interessante. Você, quando se converteu, você ouviu o Evangelho. E onde que você ouve o Evangelho? Aqui, ó. Então, alguém pregou o Evangelho para você. De alguma maneira, o Evangelho chegou em você. Ah, Gabriel, eu nasci na igreja, não sei o quê. Beleza. O Evangelho chegou a você por meio da igreja. Então, você foi chamado. Quando você é chamado, qual que é o chamado da igreja? A igreja, ela chama ao arrependimento. Você tem que se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo. A fé é a causa instrumental da salvação. Então, quando você tem fé, você é justificado. Dentro disso aqui, o que o Marcos falou? Né? Pô, a regeneração, beleza, ela acontece. Sem a regeneração não tem fé. Eu preciso de um novo nascimento para ter fé. Mas não seria a fé a causa instrumental da própria justificação? Não seria correto, veja bem, gente, a gente fala o seguinte, nós somos justificados pela fé. Sem fé eu sou justificado? Então... mediante a fé. Não, assim... De Deus, mediante a fé, a fé. Vamos melhorar a frase. Nós somos salvos pela graça através da fé. Mas assim, sem fé, tem como eu ser salvo? Eu ser justificado? Não, pela fé. Então eu preciso da fé. Não, mas vamos falar aqui de fé salvífica. Então eu preciso da fé para ser salvo. Vocês concordam? Não tem como eu ser salvo sem a fé. Mas agora, por outro lado, existe isso. Existe o novo nascimento, existe a justificação. Qual que é a melhor resposta para essa questão aqui? Né? Não, é uma questão complicadíssima. Né? Inclusive, a ortodoxia calvinista discutiu muito. Existe um negócio, isso aqui é bem complexo, tá? Mas é importante a gente pelo menos tatear, que é a ordem transcendental e a ordem predicamental. Isso aqui depois veio a ter outros nomes, né? Alguns vão falar de teologia helêntica, né? Aqui nessa questão da ordem predicamental, mas assim, vamos tentar simplificar, né? O máximo possível. O que seria a ordem transcendental? A ordem transcendental seria, de maneira simples, a perspectiva de Deus. A ordem transcendental seria o seguinte, seria como Deus vê tudo, né? E Deus é Deus. Né? Deus, ele é soberano, ele tem os seus atributos. Né? Aquela frase, né, que Deus é totalmente outro, se corretamente explicada, ela é correta. Né? Deus é incompreensível, a gente fala, né? Na Confissão de Fé de Westminster, que a incompreensibilidade é um atributo divino. Na ordem transcendental, Deus, ele te justifica. Primeiro. E justifica, regenera primeiro. Então, assim, ó, quando aquele texto, por exemplo, que o regenera, aquele texto que o Marcos leu, vou dar para vocês um coração de carne e vocês vão crer. Aquele texto é o quê? Deus vai, regenera, aí depois você crê.
Então, assim, sem Deus te tocar, sem Deus te dar um novo coração, você não crê. Isso aqui é uma ordem transcendental. Então, Deus vai falar o seguinte: pô, Alexandre, para você crer, eu tenho que te dar um novo coração. Eu tenho que te mudar. Só que existe a ordem predicamental. O que seria a ordem predicamental? Predicamental vem de predicado, né? Predicado é uma coisa que depende do sujeito. Eu lembro que a gente falou um pouco disso aqui. Eu lembro que a gente falou isso. A gente entrou nesse negócio quando a gente foi explicar o sacramento. Quando a gente falou de sacramentologia, eu lembro que a gente falou disso, né? Você pega uma frase assim, tipo, vamos pegar uma frase. Nossa, essa caneta tá uma desgraça. Deixa eu pegar outra aqui, gente. Você pega aqui, ó. E você pega uma frase, ó. Isso aqui é coisa que a gente aprende em português, né? É chato pra caraca isso aqui, né? Você pega uma frase, ó. Maria foi à praia. Vamos lembrar um pouco do português que tem a ver com isso aqui. Ó, a frase ela tem sujeito e predicado. A palavra sujeito, ela está relacionada à palavra substância. A substância é a natureza das coisas, né? É o fundamento das coisas. É o que é mais essencial, né? E assim, o que é mais essencial nessa frase aqui? É o sujeito, né? Se você tirar o sujeito, não tem frase... Assim, quando eu falo de tirar o sujeito, não é deixar o sujeito oculto, tá? Porque eu posso botar foi à praia e ter um sujeito oculto. Mas se eu tirar Maria, tirar a realidade de Maria, a frase não faz sentido. Quem foi à praia? Você vai me perguntar. Foi alguém, né? Mas se eu tirar esse alguém, a frase não tem sentido. Não, mas meio indeterminado. O caso que eu estou falando aqui é um caso, assim, de, obliterar completamente o sujeito. Tipo, cara, não tem ninguém. O foi à praia precisa se aplicar a alguém. Se ele não se aplica a ninguém, isso aqui não é nada. Então, isso aqui, do ponto de vista aristotélico, né, é um acidente. Eu lembro quando a gente falou de sacramentos, a gente falou disso, né? Vocês lembram? Quando a gente teve aquela aula que a gente falou da transubstanciação, que os papistas acreditam que o pão ele se transforma, ele vira o corpo de Cristo, mantendo os acidentes de pão, né? Mantendo tipo, a aparência de pão, o cheiro de pão, a textura de pão, mas não é pão. É tipo eu chegar para você e falar assim, eu bebi isso aqui, ó. Isso aqui é uma Coca-Cola. Você fala, pô, Gabriel, mas isso aí parece água, tem gosto de água, tem, assim, todas as características da água. Eu falo, não, isso aqui é refrigerante, porque a substância mudou. Agora, os acidentes ficam mais... Isso é o que o papismo faz. E é uma estupidez e filosófica, por quê? Porque não tem como você manter acidente se você acabou com a substância. Entendeu? Então, assim, a ordem predicamental, quando eu falo ordem predicamental, é uma ordem que depende do sujeito. E quem que é o sujeito nessa história toda, gente? Quem que é o mais fundamental nessa história toda? Vamos ver quem vai. Para crer? Não. Da realidade como um todo. Não é questão para crer. Ó. Entre Deus e o homem, quem é mais fundamental? É Deus, né? Deus é o sujeito. Mas o homem é o predicado. Então, a ordem predicamental, ela se aplica a quem? Ao homem. Então, a ordem predicamental, dito de maneira bem simples, é a nossa perspectiva. Ó, é a perspectiva do homem. Então, vamos recapitular, gente, da perspectiva de Deus. Deus foi e regenerou. Ele viu um homem lá que estava morto, fugiu a graça dele, ele está regenerado, ele é nova criatura. Mas agora, da perspectiva humana, a nossa teologia, como diziam os escolásticos, ela é helêntica, no sentido de que, é como Cornélio Ventil fala, ela é analógica. Né? A gente vê as coisas como nos é permitido ver na nossa condição de criatura. Então, para que eu entenda que uma pessoa é salva como criatura, a fé precisa ver primeiro. De fato, ela precisa crer primeiro. Então, aqui, ó, na ordem predicamental, você tem que ter a fé. A fé e a justificação vêm pela fé. Então, assim, o que seria isso na prática? Respondendo a pergunta, quem vem primeiro, a regeneração
ou a fé do ponto de vista humano? É a fé. Por quê? Porque eu sou justificado pela fé. Que não existe convertido sem fé. Entendeu? A fé é a causa instrumental da salvação. Mas os dois estão corretos, tá? Você tanto falar que a fé veio primeiro, como você falar que a regeneração veio primeiro. Porque do ponto de vista de Deus, Deus regenera. E sem a regeneração, você não tem como crer. Está unido aí. Essa sacada é muito boa. Muito interessante demais. Um presbítero, cara, que ele chegou a falar que tinham pessoas aí que estavam salvas, mas não sabiam ainda. Nossa, aí. É extremamente importante. Mas porque ele tem que crer, cara. Se ele tem que crer, você não tem como entender que a pessoa foi salva. Ele falou isso absurdo. Mas é. Tinha pessoas aí Mas salvas, mas que não sabiam ainda, estavam perdidas. Se as pessoas não creem, o que acontece com elas? Exatamente. Elas podem ser eleitas, né, Marcos? Não sabe, Então, mas se ela for eleita, ela vai ser chamada em algum momento. Aí entra também essa questão de ordem transcendental e ordem predicamental. Porque vamos pensar no caso do Marcos. Tem gente que está por aí fazendo tudo errado e é eleito. Eu posso dizer que essas pessoas são salvas? Não posso da perspectiva humana. Mas da perspectiva divina, cara, eles são eleitos. E eles vão, a seu tempo, ser chamados e crer e ser justificados. Então, a gente não pode esquecer isso. Mas sabe qual é um erro que eu vejo que os calvinistas cometem quando eles debatem com o arminiano? É negar isso aqui. Porque o calvinista, o que ele vai fazer, Marcos? O arminiano vai falar assim para ele, não, a graça não precede a vontade do homem. É claro que isso aqui está errado, mas vamos entender que o argumento arminiano vai ser assim. Você precisa crer, senão não tem graça. Senão você não é salvo. Aí o calvinista vai falar, não, mas eu sou predestinado e tal, tem pessoas aí que são predestinadas, que são... Aí você vai falar, mas essas pessoas são salvas? Se o calvinista não souber isso aqui, ele vai falar, não, elas vão ser salvas, né? São salvas e tal. Mas aí ele vai falar, mas como que vai ser salvo se não professou a fé? Aí já quebra muito do argumento calvinista. Porque uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é isso, que não existe salvação sem fé. E a gente fala isso em vários outros aspectos. Só que aí quando o arminiano levanta essa bola, não, primeiro você tem que crer. E aqui, é claro, tem erros na concepção arminiana da fé, tá? Ele acha que a fé vem pelo livre-arbítrio, a gente nega isso, a gente entende que a fé é um dom de Deus. Isso aqui eu estou falando da fé como um dom de Deus, mas a fé vem primeiro, entendeu? Que se você não admitir que a fé vem primeiro, você está indo contra um monte de texto bíblico. Um deles é o que Cristo, por exemplo, fala, né? Quem me nega diante dos homens, eu vou negar diante do Pai. Tem outros, quem crê e foi batizado será salvo. Então, você tem que crer. Mesmo que a fé seja um dom de Deus, ela precisa se manifestar. E ela é o ponto de virada para você considerar uma pessoa cristã. O que a gente exige de uma pessoa quando a gente viu que ela se converteu? Que ela se batize. O batismo ele é um sinal, né, de inserção na aliança. E é tipo assim, um momento que você está se admitindo, eu sou cristão. É claro que assim, a gente, pela CFW, não entende que a salvação está tão inerentemente ligada ao batismo, que se você não tiver tempo para se batizar, você vai para o inferno. Mas os pais da igreja pensavam isso. Os pais da igreja antiga, entendiam que, cara, se você morre sem batismo, você vai para o inferno. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É pesado, mas por que eles davam tanta importância para o batismo? Porque o batismo está associado à fé, gente. Por isso, então, eles ficam batendo nas crianças, não vai batizar criança. Exato, mas assim, de fato, é necessário batizar criança, né? O quanto antes, né? Eu entendo que, tanto que a CFW ela fala que você não batizar é cometer um pecado grave. Né? Eu concordo, eu acho que os batistas estão tudo pecando pra caraca, entendeu? Não é brincadeira, sabe? Eu falo isso aqui, parece que eu tô fazendo troca, não é brincadeira, eles estão pecando, porque precisa batizar. Mas o batismo tá ligado ao quê? A fé. Mas voltando aqui pra gente fechar o ponto, então você tem que entender que existe uma ordem transcendental, uma ordem predicamental. A gente entende que sim, né? Deus, Deus, assim, a perspectiva divina é assim, a pessoa tá lá, porque Deus, primeiro, que ele é um ser que o conhecimento dele, a gente não consegue escrutinar. Né? Até quando a gente fala da forma como Deus age, a gente fala de maneira antropomórfica, que é dentro do que a Bíblia nos revelou. Mas na ordem de Deus, de fato, assim, Deus precisa regenerar. Mas agora, da perspectiva humana, a fé precisa vir primeiro. Interessante, só poder linkar, né? Eu acredito que até dentro disso que a gente está falando, né? Se a gente desligar uma coisa da outra, é óbvio que aí vai parecer, mas peraí, então, condicional, se, tipo assim, então depende do homem, que ele tem que crer. Não, sim. Porque dentro dessa visão aí transcendental, né? Faz sentido, exatamente. Muito bom. O
que vale é Deus. Então você colocou, né? A substância ali, o sujeito é Deus. É. Então, anteriormente, se ele já elegeu, justificou, já regenerou, Exato. acabou. É bom ponto. Isso aqui está relacionado. Então, assim, para você crer, mesmo que seja com a tua livre vontade, com o teu livre-arbítrio, isso aqui, ó, Deus regenerou. Então, tu tá e é um ato divino, né, cara? É a graça, né, que se manifestou. Então, assim, essa distinção aqui é fundamental para responder essa alegação arminiana aí, né? O único jeito de a gente falar para eles se eles falam que depende da fé, e a fé é a gente que tem que crer, mas a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus, sim, com certeza. Não, isso aqui é dom de Deus. A gente não tem dúvida. Mas mas há necessidade de você professar. Não, eu crio em Cristo. Eu professo Cristo. Só que assim, a discussão aqui, Deus, é o que vem primeiro. Os dois são importantes, mas o que vem primeiro é uma discussão muito complexa, né? É uma discussão complexa. Muito boa. E o que vem primeiro é a resposta mais consistente essa. Da ordem transcendental é a justificação, a regeneração. É a regeneração, né? Você foi regenerado, depois você creu. Mas da ordem predicamental é a fé. Você precisa crer, porque senão não tem salvação, cara. Não tem regeneração. A refutação daqui fala menos do que o que você falou aí. Sim, a refutação. Lê aí pra gente, Marli, a refutação aí. A refutação. A Igreja Antiga há muito tempo já condenou essa doutrina dos pelagianos, de acordo com a palavra do apóstolo, que diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, Romanos 9,16. E também, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4,7. E ainda, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, Filipenses 2,13. Então, galera, ó, essa é a resposta que a Marli leu. Isso aqui, os cânones estão evocando uma das duas perspectivas. Quais vocês acham que ele está evocando? A transcendental. A transcendental, exatamente. Você vê que esses textos que o apóstolo Paulo fala aí, ó, deixa eu pegar um aqui, ó. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ó, o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ó. Aí, ó, quem é que te fez sobressair? O que tens que não tem recebido? Está falando disso aqui também. É Deus que efetua em vós tanto querer como realizar. Ele está falando disso aqui. É claro, se de alguma maneira conversa com isso, conversa, mas é sobretudo isso. Sobretudo essa ordem transcendental. Essa é a parte da frase que não pode sair, né? É o sujeito. Sim, isso é o que importa. Mas assim, quando você for se enveredar com um debate com o arminiano, é importante você saber isso aqui também. Né? Porque se você chega e me fala, não, a regeneração vem antes da fé, ele também vai ter alguns textos. Você vai falar, mas como assim, cara? Então, assim, você pode ter gente que não crê e tá salvo. Porque se você pega essa afirmação ao pé da letra, ele pode alegar isso. Fala, pô, tem gente que nem o presbítero aí que o Marcos mencionou, que tá salva por aí e não sabe que é salva. Aí você vai falar, não, mas existe uma ordem predicamental. Né? E na ordem predicamental, a fé vem primeiro. Então, assim, para eu entender que uma pessoa é salva, ela precisa da fé. E aqueles que Deus regenerou, eles vão crer, eles vão professar fé. Não tem como você ser salvo sem fé. Entendeu? Então, realmente, assim, essa resposta aqui foi além, né, do que os cânones foram, mas assim, ela é importante. Não, mas ela foi além, para mim, pelo menos, foi essencial. Ela é importante para lidar com as críticas dos arminianos. E para a gente entender também. Porque assim... Porque esse pensamento que está salvo por aí ainda não sabe, é fácil a gente ter esse pensamento. Né? É bem fácil. Porque você vê, o que o calvinista fala, quando assim, não sei o que, tem uma pessoa que... às vezes alguém já está tentado a desistir de pregar, ele vai que ele é um eleito. E vai que ele é um eleito é uma verdade. Porque pode ser realmente que a pessoa seja eleita. Só que é uma frase que ela gera muita ambiguidade, cara. Porque quando tu fala vai que ele é um eleito, soa do tipo, cara, então... E se ele é um eleito, ele está salvo. Né, do ponto de vista de Deus. Porque para Deus não tem presente, passado, futuro. É eleito ou não é? Mas agora, para a gente existem essas distinções, existe uma ordem predicamental. Então, assim, se a pessoa ela não está na igreja, ela está a caminho do inferno, ela não tem salvação. Entendeu? Ela não está salva.
Para a gente entender que ela é salva, ela precisa crer. A fé é o ponto de virada. Exatamente. A fé é essencial, entendeu? Sem fé não tem salvação, entendeu? Para mim, essa explicação aí, a mim abriu bastante o meu entendimento. Porque sempre fica essa dúvida, eu criei realmente. Mas, assim, eu sei dentro de mim que eu não teria crido se Deus não tivesse me dado a fé. Sim. Mas para você falar isso, é complicado. Para você chegar e falar isso, explicar isso para alguém, né? Sim, é difícil explicar, de fato. Então, essa explicação já abre uma possibilidade muito grande de você Sim, poder... ela ajuda muito a explicar, né? E é importante lembrar isso aí, né? Quando a gente fala de ordem predicamental, Deus é o sujeito. Né? Tipo, a gente tem essa dimensão. Deus é o sujeito, entendeu? Sem Deus não tem nada. E assim, é muito interessante que você vê, né, como que os arminianos eles caem muito nessas distinções. Se eu for falar isso aqui com o arminiano, cara, nossa, o arminiano vai ficar perdido, cara. Que pro arminiano, assim, eles não têm a mínima noção, sabe, do que é isso aqui. Cara, se tu chega com isso aqui, o básico disso aqui, você destrói completamente. O Torinho, cara, o Torinho no debate dele com os arminianos lá, ele veio falar disso aqui, os caras falando, sei lá, do Nicodemos, né? Citando... Pô, eles até citaram um calvinista grande, né? Que é o Sproul. O Sproul é um calvinista grande. Mas, pô, o Torinho foi lá e pegou Turrentin, Júnior, né? Escolásticos. Os escolásticos falaram disso aqui, cara, assim... Uma coisa assim, que vocês precisam saber, gente. O arminianismo, ele foi completamente destruído, cara. Não tem mais nada para destruir do arminianismo. O arminianismo é um negócio tão assim, tão absurdo, tão quimérico, que assim, por um lado eu acho que é uma vergonha o arminianismo hoje ser tão grande, entendeu? O calvinismo ter perdido tanto espaço, cara. Porque assim, o que existe material contra o arminianismo, assim, não é brincadeira, cara. É coisa assim, absurda. Isso aí que eu tô trazendo é um pedaço, sabe? Do que existe, assim, do arcabouço do calvinismo contra o arminianismo. O calvinismo e o arminianismo não estão em pé em igualdade. O arminianismo, assim, é tipo um vírus, é tipo um câncer, é tipo uma degradação. Porque, assim, se você vê o que eles fazem com a Bíblia, né, a teologia deles, ela é totalmente... Ela gira totalmente em torno do ídolo do livre-arbítrio. Né? John Owen tem um livro chamado, salvo engano, Refutação aos Arminianismos e seu ídolo do livre-arbítrio. Que ele toca no ponto central, cara. Sabe qual o erro primordial do arminiano? É o livre-arbítrio. Eles adoram o livre-arbítrio. O arminiano, no fim das contas, ele inventa toda essa pataquada aqui para poder dizer, não, quem me salva sou eu. Mesmo que Deus tenha lá o seu papel, é eu. Entendeu? Deus, ele faz parte, né, do processo, faz parte de tudo, mas quem me salva sou eu. Eu creio, eu tô salvo. Vai lá. Eu não sei se eu vou estar sendo um pouco anacrônico, né, em comparar isso, mas eu acho que parte dessa vontade do homem de se emancipar, né, cara? Sim. Não querer alguém ali para controle, né? ditar as regras, controlar, entendeu? Isso é um grande engano, né? A gente sabe que as pessoas que não estão debaixo do domínio de Cristo, então, debaixo do pecado, simplesmente. Mas esse domínio, né, cara, não sei se foi parte, né, fruto do iluminismo, né? Assim, pelo menos ficou em mais evidência, né, nesse sentido, assim. Essa vontade do homem de se emancipar, né? É por isso, né, tipo, não sei se de repente esse ganho exponencial aí, né, dessa visão arminiana, né, até nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né, eu não sei se isso pode ser um fruto também do iluminismo, né, porque a gente vê muita filosofia dessa época sendo empregada hoje, até a questão de engenharia social, né, como as pessoas constroem as coisas, como as pessoas são colocadas para a sociedade, né, de notícia, e a própria literatura em si, né? Sim. Tipo, essa busca, né? E esse fomento, né? A emancipação humana em todos os sentidos, está tudo liberado, isso. O homem é extremamente importante, né? Essa visão humanista também. A visão humanista mesmo. Com certeza, Marcos. De fato, isso que você falou para mim é incontestável. Assim, o iluminismo,
ele deu muita força para o arminianismo, assim, por várias razões. A primeira delas é a seguinte, a gente já falou, quando a gente estava estudando a CFW, né, que a CFW original, ela diz que o magistrado civil ele tem a função de perseguir a heresia. E quando a CFW original falava que ia perseguir a heresia, quem que estava no meio dessas heresias, vocês acham, gente? Os arminianos, né? Porque os presbiterianos lá de trás, eles entendiam que o arminianismo era uma heresia. E era uma coisa, assim, revolucionária e perniciosa. A nossa CFW de hoje adulterada, né, porque ela realmente passou por uma mudança quando teve a Revolução Americana, ela vai falar que não, falar que o magistrado civil não tem que privilegiar nenhuma igreja, né? Ou seja, as igrejas são todas iguais. Isso, Marco, já foi um ponto que fortaleceu o arminianismo, porque, pô, beleza, agora a gente aceita o arminianismo, a gente olha para o arminiano, não, ok, cara, se a gente está aqui, vocês no canto de vocês, isso foi uma coisa, mas não foi isso que eu acho que foi o principal, tá? Eu acho que isso aí corroborou, mas, assim, tem outros elementos. O humanismo, como você falou, né? O humanismo, a ideia de que, pô, o homem é o centro. Na época que o calvinismo surgiu, você ainda não tinha o iluminismo. Existia René Descartes, existiam racionalistas, empiristas, mas assim, não era tão forte. Hoje a gente vive numa cultura pós-iluminista em que a gente ainda tem muitos resquícios disso, né? Do homem, do indivíduo, como um ser autônomo. E isso casa muito mais com o arminianismo do que com o calvinismo. É inegável. Então as pessoas hoje, elas são muito dadas à ideia de emancipação de Deus. Eu vejo que assim, predestinação é um negócio inescapável. A gente já falou em outras aulas, né, que hoje se você for ouvir o que a ciência está dizendo, a ciência nega completamente o livre-arbítrio. Né? O Vitão, que está estudando psicologia, ele sabe disso. Você vai ver as correntes da psicologia, behaviorismo, né? Você tem, como é que é o nome daquele cara lá, né? O Skinner. Você vê todo um pensamento que acredita que o homem é determinado pela biologia, pelo ambiente, pela genética. Assim, o que mais tem é predestinações na sociedade moderna. Mas o livre-arbítrio que o humanismo assume é um livre-arbítrio em relação a Deus. Você vê que o homem moderno, ele age como se Deus não existisse. Você pode ver assim, ninguém pensa em Deus quando fala política, quando discute economia, quando fala da sociedade, quando fala de qualquer coisa, ninguém pensa em Deus. Isso calha muito bem com o arminianismo. Porque o arminianismo, embora ele vá colocar Deus no seu sistema, ele vai olhar o homem como elemento fundamental. O homem é o elemento fundamental. O homem é quem decide. Não, eu estou na igreja porque eu decidi. As pessoas que não estão na igreja, elas estão a caminho do inferno. Beleza. Isso também existe no meio calvinista. Não vou falar que não existe, tá? Porque a modernidade é um negócio tão forte que ela afetou até a gente. A gente é afetado pela modernidade. Só que o pensamento modernista ele é muito mais alinhado ao arminianismo do que ao calvinismo. E isso não é só hoje, Marcos. Você pode ver, por exemplo, John Wesley. John Wesley, ele era um iluminista. Ele gostava do John Locke. Ele apreciava os valores iluministas. E o Wesley foi um cara assim, que ele deu uma sobrevida enorme para o arminianismo. Era um cara que falava muita besteira. Inclusive, assim, praticamente toda a aula a gente fala da treta de Agostinho com Pelágio. Não, ele gostava do Pelágio. Ele dizia assim, que a igreja pegou muito pesado com o Pelágio. Que Agostinho estava certo, mas ele se excedeu, né? Foi levado pelo ego. Então o John Wesley, ele fala que tem uma ocasião que o John Wesley escreve exatamente essas palavras. Ele fala, sabe qual foi a grande heresia de Pelágio? A gente fala em termos irônicos. Sabe qual foi a grande heresia de Pelágio? Defender a perfeição cristã. Defender que o cristão tem que ser perfeito. E John Wesley concordava com Pelágio. Uma doutrina que o Wesley acreditava, assim, eu lembro que quando eu já fui metodista, né, já conversei com pessoas que eram teólogos, né, metodistas, e eles me falaram, não, John Wesley realmente acreditava que o cristão, ele consegue chegar a um nível de perfeição e praticamente não pecar mais. Mas de onde que ele trouxe isso aí? Ele trouxe isso aí do Pelágio, né?
Então você vê assim, como que o arminianismo ele calha muito bem com os valores modernos, né? Então a gente vive num tempo que realmente você precisa fazer a pessoa entender que está tudo errado, né? Essa visão de mundo moderna. E assim, a frente à modernidade, se bem feita, ela vai, eu digo mais, vai levar ao calvinismo. Porque eu falo para vocês, eu sou exemplo disso. Eu, sei lá, cara, 12, 13, 14 anos atrás, eu não estava nem aí para teologia, cara. Mas eu já era interessado em filosofia, política. E eu falava, pô, esse negócio de modernidade é muito ruim, cara. Eu olhava para a modernidade, olhava para esse negócio aí de uma sociedade que nega a Deus, eu falava, isso tá errado, cara. Tem que ter Deus. Eu acho que há 10 anos atrás eu já era contra o Estado laico, já era contra tudo isso, mas não entendia de teologia. Aí, assim, eu comecei a estudar e descobri, cheguei à conclusão. Sabe qual que é a antítese? Sabe qual que é a maior antítese que existe? E a única antítese que existe à modernidade? É o calvinismo, cara. É Calvino. O que Calvino fez é a resposta civilizacional para todos os males da nossa época. Se você entende como é depravado, como precisa de Deus, cara, você resolve todos os problemas da sociedade do ponto de vista de princípio, do ponto de vista de fundamentos. Não estou exagerando não, gente. Sei que eu estou falando assim. Calvino é a resposta para o dilema ocidental. Tem um historiador e cientista político católico romano. Ele era monarquista, odiava o protestantismo. O nome dele é Eric Wehner von Leder. A galera papista, Olavo de Carvalho, gostam muito dele. E ele tem um artigo maravilhoso. Eu até fiz um vídeo na minha página reagindo a esse artigo. Eu li o artigo inteiro e fui comentando. O nome do artigo é O Dilema Ocidental, entre Calvino e Rousseau. Ele é tradicionalista, católico romano roxo. Sabe o que ele fala no artigo? Ele fala várias coisas interessantes, né? Mas algumas, só para a gente terminar. Ele fala assim, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja dele, começou a ver Lutero melhor. E de fato, né? A Igreja Católica ela vê Lutero até com bons olhos. Eles não têm mais aquela hostilidade a Lutero. Aí sabe o que ele fala? A Igreja Católica ela tinha que ter uma visão melhor de Calvino. Porque a resposta aos problemas do nosso tempo está em Calvino. Um católico romano falando. E ele fala mais. Ele fala que o dilema do Ocidente ele se dá entre Calvino e Rousseau. O que é Rousseau? É tudo isso que a gente critica aí, né? Ah, não, o homem é um ser bom. Rousseau negava o pecado original. Ele fala, não, o homem nasce bom. Né? A gente se juntar, né? E viver à margem de uma sociedade quer dizer, se a vontade do povo ela é capaz de determinar o que é melhor. Rousseau pensava nisso, né? O democratismo bebe muito de Rousseau. Aí o Ledan vai falar, não, a resposta para isso, para esse desvio, está em Calvino. E é verdade, gente. É verdade. Aí, os arminianos, eles estão dentro desse problema. Né? Agora, o calvinismo é a resposta. Então, se você consegue entender, né, o homem como um ser depravado, dependente de Deus, cara, você resolve os problemas da sociedade, né? E é aí que entra, né? O que eu falo, né? Que eu defendo teonomia e tal, está totalmente a ver com isso. Então, assim, é claro que o arminianismo, sendo um desvio dessa doutrina, vai prosperar dentro da modernidade. Ok, gente? Temos que terminar, né, gente?